Olá, democratas! Mais um vídeo aqui para o canal. Espero que os colegas estejam gostando, mas eu peço aos colegas que se inscrevam, curtam e compartilhem o canal para que tenha mais relevância. Eu estou estudando ainda sobre dois conceitos e duas palavras gregas. Uma palavra que nós conhecemos muito bem, a palavra idiotes, de onde se tira a palavra idiocracia, idiota. E uma palavra que nós conhecemos também muito bem, a palavra político. Essa etimologia da palavra idiotes vem daquela pessoa fechada nela mesma, aquela pessoa que não se envolvia com os problemas da sociedade, aquela pessoa que só pensava nela mesma, no seu próprio umbigo. Essa pessoa os gregos chamavam de idiota. Ela não participava da política. Talvez se você perguntasse há 2500 atrás a um idiota sobre política, ele dizia que não se envolvia, não queria problema com política, não queria se envolver com a política porque a política só trazia para ela problemas. Né? E o contrário dessa pessoa, a pessoa que se abria para a sociedade, a pessoa que se envolvia com os problemas da sociedade, a pessoa que era aberta a resolver os problemas dos outros, os gregos chamavam essa pessoa há 2500 atrás, 2500 anos atrás, os gregos chamavam de político. É interessante que no nosso tempo há muita gente ainda que não se envolve com a política. Essa pessoa também nós devemos dar um desconto porque essa pessoa recebeu uma carga política muito negativa. Os nossos políticos são meio que idiotas, porque só pensam nele mesmo. Então, as pessoas vendo esses idiotas agirem, né, na política, terminam por não se interessarem por política. Né? Mas isso é uma falsa razão, porque um dos problemas de não nos envolvermos com a política, Platão já tinha alertado lá 2500 anos atrás, que o problema de não nos envolvermos com a política é ser governados por pessoas piores do que nós. Então, quando eu não me envolvo com a política, eu não posso reclamar quando o idiota faz algo contra mim. Porque eu não me envolvi, eu não consegui perceber o quão idiota ele era a ponto de ser eleito. E hoje pensa só nele mesmo. E esse fato dele pensar só nele mesmo, a primeira coisa que traz, está lá também na política de Aristóteles, a primeira coisa que o idiota pensa é nele mesmo, e por pensar nele mesmo, ele age em benefício próprio, e esse benefício próprio traz corrupção. Então, a corrupção é um meio de passar de um governo bom para um governo ruim. Nós já vimos isso no vídeo lá sobre política de Aristóteles. Então, o idiota é aquele que consegue transformar um governo bom num governo ruim. Por quê? Porque ele só pensa nele mesmo. E quando ele pensa nele mesmo, ele vai agir só para ele mesmo, não para a comunidade, não para o povo. E isso é uma idiotice. E quando nós pensamos assim também, né, e não nos envolvemos com a política, não queremos saber de política, nós não podemos reclamar de quando colocamos um tirano no poder. Então se envolva com a política. Eu sei que é difícil porque a nossa política hoje é muito corrupta, mas parte dessa corrupção, grande parte dessa corrupção também é problema nosso, de não nos envolvermos com ela. Né? Os bons, quando cruzam os braços, o mal vem, e o mal vem forte. Né? Um dos grandes problemas da voz do mal ser maior é porque as pessoas de bem se calam. Né? Então, o interessante é que no nosso contexto atual, eu chamo de efeito Bolsonaro, aquele efeito que Bolsonaro causou nos conservadores, né? De ter um lugar de voz. Os conservadores não tinham lugar de voz. Nós éramos governados por um governo de esquerda há mais de 16 anos. Né? Então nós não tínhamos um lugar de voz. Então o efeito Bolsonaro, que eu chamo de efeito Bolsonaro, criou nos conservadores, principalmente nos cristãos, essa cadeira. Hoje os cristãos podem falar, podem ter os seus candidatos, podem ter as suas pautas, né, discutidas no Congresso, nas praças, nas ruas, na internet. Né? Nós acabamos de eleger agora um ministro do STF, né, a maior corte brasileira, um ministro evangélico. Isso é ótimo para a democracia, porque só havia um lado da coisa. Né? Se você olha ali para a nossa Suprema Corte, quase todos os ministros foram colocados ali para o governo de esquerda. Então é ótimo isso para a democracia, quando você coloca alguém que possa dar um ponto de equilíbrio, que possa trazer um equilíbrio para essas discussões, porque só havia um lado, né, apenas um lado ali do debate, na nossa Suprema Corte. Veja só como o nosso país estava tomado. Uma coisa tão importante que é a Suprema Corte, só havia um modo de pensar. Né? Eu acho que ainda só há um modo de pensar ali na Suprema Corte, mas paulatinamente, com esse efeito Bolsonaro, as coisas estão se equilibrando e eu acho que isso é bom para a democracia. Ok? Viva a nossa democracia!